tarde, gente! Tá começando agora mais um domingo! Ai, que gostoso, gente! Tá começando mais um programa com muita alegria, sensacionalismo e muito ponto para os homens, ponto pras mulheres! E pra alegrar a tarde de hoje, vem aí, Dominó! Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor. Baila e mexe o umbigo, e assim você baila melhor. Também no programa de hoje, vem aí, Catinguelê! Inara, 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 Inara. Vagabundo! Relaxa, senão não encaixa. Relaxa, senão não encaixa. Relaxa, senão não encaixa. Relaxa, relaxa. Epa, o que tá acontecendo aqui? Vamos parar com essa patifaria? Você está ouvindo o podcast Manual de Sobrevivência Analógica pelo YouTube, pelo Spotify. Se o que você busca é entretenimento, curiosidades e muita nostalgia, você está no lugar certo. Tá no trânsito, lavando louça do almoço, tá lá no trabalho, ou está apenas brisando e jogando joguinhos no celular. Você está no lugar certo. Se inscreva no canal do YouTube do Manual de Sobrevivência Analógica e ative o Sinex para você ser avisado quando sair um novo episódio. Não gosta do YouTube? Entra no Spotify e siga-nos para não perder um só programa do Manual de Sobrevivência Analógica. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um programa que marcou toda uma geração, pois trata-se nada mais nada menos que o Domingo! Oh, que interessante, vocês ouviram? A plateia sempre bem treinada pelo Liminha. Eu disse simplesmente Domingo, e aí todo mundo respondeu, legal, vamos tentar de novo. Domingo! Plateia, como estão vocês? E eu, o que sou? Ah, vocês não falham nunca! Aí você deve estar se perguntando, o que tem de tão diferente e curioso em se falar do Domingo Legal? O programa existe até hoje, com a apresentação do Celso Portinhola, pois então você deve ter nascido após os anos 2000 ou então viveu até ontem em Marte. Estou falando do Domingo Legal Raiz, apresentado pelo Gugu Liberato nos anos 90 e início dos anos 2000. Quem assistiu ao Domingo Legal nos anos 90 não precisa de terapia, talvez um exame toxicológico. Essa geração é apta a viver uma vida insalubre e periculosa. Toma café com óleo diesel e ainda chama de detox. Não nos tornamos gente, mas sim material radioativo com CPF. Antes de aprofundarmos nesta epopeia televisiva brasileira, digo a vocês que nossos episódios no YouTube e no Spotify dificilmente monetizam. Isso porque usamos trilhas e músicas para deixar o conteúdo mais lúdico, mais emocionante e mais... deixando sua experiência muito mais satisfatória. Por isso, para apoiar o nosso projeto, há ao final de cada episódio, para você que ouve pelo YouTube, um QR Code que direciona para o nosso Pix Analógico, onde você pode fazer uma contribuição para nós. Pode ser alguns centavos, mas não acharei nada ruim se você mandar aí uns R$1.000 para nós. E detalhe, quando você envia o Pix, ainda pode escrever um comentário que podemos ler em cada episódio. Assim, vamos agora para o momento Alô Você do Manual de Sobrevivência Analógica. O Joselino Barbacena mandou a seguinte mensagem pra gente: R$3 o preço da gasolina? Você mora onde? No Catar? Ou você parou no tempo? Interrogação. Joselino Barbacena não é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo?
Ele perguntou isso porque eu disse no episódio Os Perrengues que a geração streaming jamais entenderá. Se você não ouviu ainda este episódio, entre no nosso canal no YouTube, no Spotify e ouça. Eu disse nesse episódio que o preço do CD virgem no início dos anos 2000 era mais caro que a gasolina hoje. Joselino Barbacena, você tem toda a razão. Acho que eu me equivoquei-me. Quero aproveitar também para me redimir com o Heitor Campos. No último episódio eu mandei um abraço a ele, a seus pais e a sua cônjuge, que eu não sabia o nome. Galera, ele ficou possesso da vida. Pensa no homem bravo, tava quase cuspindo pimenta pelos olhos, só porque eu não sabia. Me disse horrores e palavras de baixo calão. Mentira, viu? O Heitor, ele é um gentleman. Por isso, mando um abraço para ele e para sua cônjuge Lorena. Me redimi, Heitor? No momento em que o meu gato Joaquim está fazendo um escândalo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, fique ligado que o manual de sobrevivência analógica está valendo! Se você reconhece essa música, parabéns! Memórias desbloqueadas com sucesso. Cara, quem viveu o Domingo Legal nos anos 90 sobrevive a qualquer coisa. A gente cresceu vendo a prova da banheira e aquilo era o quê? Um esporte olímpico? Um ritual de acasalamento? Ninguém sabe. Só sei que tinha mulheres quase pelada e uns caras de sunga atolados numa banheira de espuma brigando por o quê? Sabonetes, isso mesmo, sabonete. Hoje em dia o povo luta por Bitcoin ou por vaga no BBB, mas naquela época a disputa era pra ver quem pegava mais Rexona, era pra ver quem pegava mais Palmolive, Lux Luxo. E o pior, ao meio-dia, criança comendo macarronada, avó rezando o terço e na TV, um sujeito de sunga escorregando em cima de uma moça em nome do entretenimento familiar. E o Gugu animadíssimo, gritando: ponto para os homens, ponto para as mulheres! E o mais doido, ninguém achava estranho, era tipo: ô mãe, o que eles estão fazendo ali? Estão brincando, filho. Brincando de quê? De aula prática de como perder a dignidade em rede nacional? A prova da banheira não era a única gincana absurda do Domingo Legal Raiz. Também tinha aquelas provas que faziam você coçar a cabeça e se perguntar: pra que isso, hein? Tinha a prova da bexiga, em que as mulheres tentavam estourar um balão sentando no colo dos rapazes, o que na cabeça pervertida de muitos parecia simulação de atos libidinosos. Tinha aquela de esguichar água com marminha nas peitiolas da mulherada com a desculpa de descobrir um código na camiseta branca ofuscada por faróis altos. Tinha uma também que a galera enfiava a mão em um buraco para tentar descobrir o bicho que estava do outro lado e quase sempre era mordido pelo liminha. Entre tantas outras provas que compunham esta obra de arte da TV brasileira. E você, se lembra de mais alguma gincana do Domingo Legal? Escreva aí nos comentários do YouTube e do Spotify. Sabia que no Spotify dá pra comentar? Não? Faz o teste, vai lá agora! Mas o programa já começava estranho. O Domingo Legal começava de um jeito que parecia que a televisão brasileira estava testando os limites da sanidade coletiva. O Gugu entrava no palco cantando Dança dos Passarinhos, que depois trocou para o Pintinho Amarelinho, com um pintinhão amarelo gigante dançando do lado. Atente-se para o fato que eu não falei nenhuma besteira, hein? Eu disse pintinhão e não pintão. Era domingo à tarde, o Brasil inteiro vendo um adulto de terno azul claro, da cor daquelas geladeiras Consul dos anos 80, interagir com um frango mutante gigante como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. A televisão brasileira olhou para aquilo e pensou: dá pra piorar. E piorou. Anos depois veio uma loira cozinhando e batendo papo com um papagaio de feltro. E ninguém achava estranho, o mais curioso de tudo isso.
A minha mãe passando roupa, meu pai dormindo no sofá e eu ali vendo o Gugu dançar com um frangão de pelúcia gigante. Se isso não te prepara para a vida adulta no Brasil, nada mais prepara. O Domingo Legal era sinônimo de Mamonas Assassinas. Todo mundo pensa que os Mamonas foram muitas vezes no programa, mas uma curiosidade, manual de sobrevivência analógica é pitadinha histórica. Sabia que os meninos de Guarulhos foram apenas uma vez no Domingo Legal? O que acontece é que o Gugu ficou reprisando a participação deles por semanas e semanas. Não que eu não gostasse, afinal foram eles que me ensinaram a gostar do rock and roll. Aliás, se esse vídeo tiver mais de 30 curtidas, prometo que Mamonas Assassinas estarão em breve em nosso podcast, hein? Há boatos que no dia em que os Mamonas Assassinas foram ao Domingo Legal, o Gugu manteve os caras sequestrados, tipo, você só sai daqui quando bater 40 pontos no Ibope, hein? E eles ficaram trancados em um porão do SBT, cercados de fantasias de palhaço do Bozo, inúmeras caixas de sabonetes e estoques de barras de ouro que vale mais do que dinheiro. E ainda amordaçados por Ivolanda e Ruth Ronce. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste raio de suruba, já me passaram a mão na bunda. Domingo Legal. Adivinha quem eu trouxe pra brincar com você? Opa! O bebê do Gugu! Toma conta dela! Opa! Ela fala com você. E ela é toda fofinha. Brinque muito com Opa! O bebê do Gugu! Ela é tão levada. New Kids, sempre uma nova brincadeira. Houve uma época em que o Domingo Legal resolveu apostar em notícias. Isso mesmo, notícias, mas com o puro suco do sensacionalismo dos anos 90, filhotes do Aqui Agora e do Cidade Alerta. A vida como ela é. Não era só a voz do Gugu gritando, não, tinha a musiquinha do sensacionalismo. E aí aparecia o helicóptero do Gugu, com o comandante Abilton, como diria a Datena, ou a Silvana Killing, que chegava voando e transformava uma simples notícia de cachorro perdido em apocalipse canino ao vivo. Sirenes, câmera giratória, música dramática, parecia que a vida de cada cãozinho no Brasil dependia disso. E a história do chupacabras, então? Em 1997, todo mundo só falava daquele ser estranho, talvez um extraterrestre, que estava sugando o sangue de cabras e galinhas no interior de São Paulo, sem deixar rastros, deixando até os cientistas intrigados. Eis que aparece o Gugu, levando para o palco do Domingo Legal uma suposta cabeça do chupacabras, que uma semana depois foi desmentido. Na verdade, era uma arraia morta desidratada, mas já era tarde demais. Foi o suficiente para que eu não olhasse para janelas de casa por um ano inteiro e até hoje dormir com a cabeça coberta. Muito obrigado por me ensinar a rezar, Gugu. O Domingo Legal tinha muitas atrações, inclusive internacionais. Um dia veio pro Brasil o Van Damme, todo sério, e terminou dançando agarradinho com a Gretchen a música Conga Conga Conga. Mas o que eu só consegui ver foi o aparecimento da Anaconda. Sério, galera, o Van Damme ativou o grande dragão branco ali mesmo, bem na frente da câmera, sob os olhares danadinhos do Gugu. E vocês lembram do Táxi do Gugu? Esse quadro era sensacional. O Gugu se vestia de outra pessoa para aplicar peças em pessoas aleatórias na rua. E sabe o que era mais absurdo? O taxista tinha voz do Gugu,
olhos do Gugu, jeito do Gugu, mas ninguém descobria que era o Gugu. No fim, era praticamente o James Bond da TV brasileira, só que em vez de salvar o mundo, ele fazia as pessoas entrarem em um táxi, passar nervoso pensando se aquilo era pegadinha ou um plano secreto de espionagem nacional. E olha só que clássico! O Gugu resolveu um dia entrevistar supostos integrantes de uma facção criminosa, só que na realidade eram atores. E detalhe, pelo reflexo dos olhos deles dava pra ver a cartolina com o texto que eles deveriam ler. A gravação foi dentro de um caminhão parado no estacionamento da SBT. Na entrevista, os bandidinhos ameaçaram apresentadores de TV e políticos, mas no fim era a típica lógica do Guguzola. Qualquer coisa que assuste, entretém. Não salvava o mundo, não resolvia problema nenhum, mas o show não podia parar. E nisso, ele era bom! E é isso aí, galera! Chegamos ao fim de mais um episódio do Manual de Sobrevivência Analógica, direto da era em que a televisão brasileira testava os limites da nossa sanidade. Se você curtiu este episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o Sinex. Assim você fica sabendo na hora que sair uma nova maluquice por aqui. Tá no Spotify? Então segue a gente lá também para não perder nenhum episódio. E se você quiser ajudar a manter essa bagunça organizada, dá aquele like, compartilha com os amigos, comenta suas lembranças mais joias e manda suas histórias nostálgicas. Ah, e se você mandar mensagem ou comentário, corre o risco inclusive da gente ler tudo nos próximos episódios, hein? Porque aqui sua participação conta. Então, bora continuar viajando pelo passado, revivendo o absurdo, rindo das lembranças e celebrando a nostalgia. Até o próximo episódio, pessoal! Tchau, gente!